Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês, aqui no Simbioma, né, no 10º Simbioma, 10º Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica. Fiquei muito feliz, né, com o tema desse evento, desse ano, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desafios e potencialidades de uma agenda para a Mata Atlântica, né, me deixou muito feliz esse tema. E hoje eu vou conversar com você sobre a contribuição da universidade para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá certo? Eu sou Yuri Leite, eu sou professor titular da Universidade Federal do Espírito Santo e também sou secretário de Relações Internacionais da universidade, tá? Bom, o que eu vou apresentar hoje para vocês, apesar de eu ser o locutor aqui, na verdade é um trabalho feito a várias mãos, né? Então os autores do trabalho estão aqui, são pessoas de diferentes setores, professores, funcionários e alunos de diferentes setores da universidade. Então tem a Patrícia, a Elaine, que são professoras, a Magda, a Débora, que são técnicas, o Lucas e o Fernando, que são alunos, tá, de diferentes setores, diferentes áreas do conhecimento também, né? Isso reflete um pouco essa natureza interdisciplinar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? Então vamos apresentar aqui os resultados desse trabalho que a gente tem feito. Bom, para começar então, só para dar um histórico rápido, né? Isso tudo a gente pode dizer que começou lá aqui, na verdade, né, no Brasil, aqui na Rio 92, né, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, de 1992, quando começaram a ser definidas estratégias que poderiam ser adotadas pelos países membros da ONU para combater, né, as questões tanto ambientais, né, combater os problemas, as questões ambientais existentes e também as questões sociais, né? E daí surgiu, né, a partir dessas iniciativas, acabou surgindo o que foi chamado dos Objetivos do Milênio, né? Foram chamados Objetivos do Milênio por causa do novo milênio, né, que a partir do ano 2000 foram implementados esses Objetivos do Milênio que estão aqui representados, que eram esses 8 objetivos aí focados principalmente nas pessoas, nas questões ambientais, mas também nas questões da qualidade de vida das pessoas diretamente, né? Na saúde, inclusive, né? Saúde e bem-estar das pessoas. E eles vigoraram, né, até 2015 e foram muito importantes, principalmente nos países em desenvolvimento, né, para alcançar indicadores. O Brasil, inclusive, foi muito bem nessas estratégias aí, tá certo? Em 2012, teve a Rio+20, né, que é a conferência, uma revisão, né, da Rio 92, uma conferência das Nações Unidas de novo, né, para o desenvolvimento sustentável, e a partir daí começou-se a se desenhar uma estratégia para os próximos anos, né, depois que acabassem os Objetivos do Milênio, a partir de 2000, né, a partir de 2015, 2016, uma nova foi programada, foi estabelecida, foi planejada uma nova agenda, e essa agenda foi chamada de Agenda 2030, tá, para o desenvolvimento sustentável. Ela é baseada no que a gente chama de 5 Ps, né, que são a preocupação com as pessoas, com o planeta, com a prosperidade, com a paz, né, e com as parcerias para poder implementar essas medidas, para poder atingir esses objetivos. Então são 17 objetivos, com 169 metas que foram, esse acordo, né, esse plano de trabalho foi assinado por 193 países membros das Nações Unidas, tá? Frequentemente, né, a Agenda 2030 ela é representada pelos 17 ODS, pelos 17 objetivos que estão aí representados, né, que vão desde questões como a erradicação da pobreza, fome zero, bem-estar e saúde, educação de qualidade, questões econômicas, de trabalho decente, crescimento econômico, infraestrutura, redução das desigualdades, o consumo, questões ambientais, né, propriamente dita, da vida terrestre, da vida na água, da mudança contra o clima, questões relacionadas à paz e à justiça, como o 16, né, e as parcerias para implementar essa agenda, tá? São muito importantes também, que é o 17. Bom, com essa breve introdução, né, o que nós temos então? E as universidades, né? Como é que as universidades entram nessa história? É sobre isso que é a minha apresentação de hoje, né? Como que as universidades contribuem com os objetivos e como que os objetivos contribuem com a universidade, né? Então, essa figura aqui mostra um pouco disso, né, o que os objetivos trazem para as universidades, né? Então ele aumenta a demanda de formação de pessoas, proporciona uma definição global, né, sobre o conceito de uma universidade responsável, né, na sociedade, oferece uma estrutura para demonstrar o impacto que isso causa,
cria novas fontes de financiamento também e potenciais parcerias dentro e fora, né, local, nacional e global, tá certo? E em relação às universidades, o que elas trazem para os objetivos, né? Então, elas proporcionam soluções, ideias inovadoras, elas formam atuais e futuros executores responsáveis por isso, né? Pessoas que vão atuar depois na sociedade. Elas servem de modelo sobre como apoiar, adotar e implementar os objetivos, e também elas desenvolvem lideranças que vão liderar isso no futuro. Então, tudo isso está centrado no conhecimento, no aprendizado, no exemplo, no impacto e na colaboração, né? Então, as universidades desenvolvem realmente um papel muito importante nesse processo. Então, eu diria que elas são fundamentais, né? Sem elas não teria como. Essa imagem, assim como algumas que eu vou mostrar, elas estão nesse livro aí de 2017, Como Começar com os Objetivos nas Universidades, especificamente, né, que ele foi concebido aí por essa rede de soluções de desenvolvimento sustentável, cuja sigla é SDSN, inclusive eles têm uma representação no Brasil, né, tem uma na Amazônia, que inclusive fez a tradução desse manual, que foi feito em inglês originalmente, e tem uma no Brasil também, com sede no Rio de Janeiro. Né. Né, quando a gente olha para esse guia, né, como que ele propõe fazer essa integração dos ODS na universidade passo a passo? O primeiro passo, tá, é fazer um mapeamento do que está sendo feito já, porque isso é uma coisa interessante, né, especialmente universidades grandes, elas não se conhecem, né? Então elas não têm noção do que elas já fazem para os ODS. Os ODS estão lá, mas eles não estão aparecendo, eles não aparecem como tal, eles não estão identificados, eles não estão mapeados, né? Então a primeira coisa é fazer esse primeiro mapeamento, tá? É exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, né? Sobre a nossa experiência com isso. Então, a nossa experiência foi feita na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Na UFES, que é a maior e mais importante universidade do estado, né? Ela tem cerca de 20 mil alunos de graduação, 3 mil de pós-graduação, 100 cursos de graduação, 60 de mestrado, 30 de doutorado, cerca de 1.800 docentes, 2.300 técnicos, 2.500 bolsistas de diversos níveis, né, mais de 1.000 salas de aula e laboratórios, publica mais de 1.300 artigos científicos por ano, né, tem mais de 500 projetos de extensão que atingem mais de 3 milhões e meio de pessoas, né, tem um hospital universitário com 200 mil consultas e 18 mil cirurgias por ano, são números muito impressionantes, né. Nesse mapa aqui a gente mostra o alcance, né, a universidade ela tem sede, né, aqui em Vitória, né, ela tem dois campi aqui em Vitória, né, Maruípe e Goiabeiras, ela tem também um campus em São Mateus e em Alegre, né, no norte do estado e no sul do estado. Além disso, ela tem todos esses polos, né, de ensino à distância que estão indicados aqui no mapa. Então, o alcance da universidade realmente é muito grande, tá? É uma universidade de grande porte e compreensiva em todas as áreas do conhecimento. Então, para fazer esse mapeamento, né, começar esse reconhecimento dos ODS, né, a gente criou o projeto Agenda 2030 na UFES. Tá? Então, esse projeto é um projeto institucional, foi criado em julho do ano passado e vai até dezembro desse ano. Tá? Esse projeto ele é composto, né, por representantes de diferentes setores da universidade, né, dos mais variados, né, tecnologia da informação, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, Planejamento, Gabinete da Reitoria, a Secretaria de Relações Internacionais, representante do Centro de Ciências Agrárias também no sul do estado, agora a gente já tem, né, um representante do CEUNES também, tá? E então todas as pessoas atuam nesse projeto, né, e os objetivos deles são, então, primeiro, identificar as ações existentes, tá? Tanto em termos de pesquisa, como de extensão, como de gestão e de ensino, tá? Em todas essas dimensões. O segundo objetivo é avaliar e comunicar as ações da UFES com respeito aos ODS, e o terceiro é estimular a integração, implantação e incorporar os ODS nas estratégias, políticas e planos da universidade, tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso daí, né, especialmente esse primeiro aqui, né, que vai me tomar um pouco mais de tempo. Então, como é que a gente fez para identificar as ações existentes? Então, a gente tem duas vertentes aí que a gente usou. Uma delas é investigar as publicações que a universidade fez que tem relação com os ODS. Tá? Para isso, a gente usou a base do Scopus, né, usando a ferramenta do Saival, pegando dos anos entre 2015 e 2020, né, as publicações da universidade, usamos um filtro, né, para cada objetivo, para cada um dos objetivos. Exceto o 17, que não existe um filtro para ele, porque é difícil identificar palavras-chave que identifiquem esse objetivo. Então ainda não tem, então estamos com os 16 primeiros. Tá? E aí a gente analisou o número de artigos, citações,
o impacto que eles tiveram. Tá? Pra vocês terem uma ideia, né, quando a gente faz esse tipo de busca, né, como eu falei, né, na plataforma, a gente tem lá, né, os SDGs, né, a abreviação em inglês para ODS, né, e aí a gente tem lá cada um deles, né, categorizado, identificado através de uma busca usando inteligência artificial, usando palavras-chave, uma busca que ele já vem trabalhando há alguns anos nisso, né, o pessoal da ciência da informação vem trabalhando em aprimorar essa busca. Então ela está bem robusta atualmente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, né, saúde e bem-estar, a gente, entre 2015 e 2021, a gente tem essas 944 publicações com autores da Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Aí você tem o ano, a revista, citações, assim por diante. Tá? Então, essa é uma maneira. Né? Então, nós estamos compilando isso para todos, para cada um dos ODS. Tá? E o segundo olhar que nós tivemos são em relação aos projetos cadastrados. Né? Então, a gente usou o banco de dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da Pró-Reitoria de Extensão. Né? Entre 2016 e 2020, os projetos que foram cadastrados, né, e quais desses projetos estão alinhados aos ODS, né, e com qual ODS que eles estão alinhados. Então, foi feito um banco de palavras-chave, baseado no propósito de cada ODS, depois foi feita uma identificação preliminar dos projetos, através de uma busca automática dessas palavras-chave, e depois foi feita uma revisão e uma análise comparativa, uma validação individual de cada um deles, de acordo com as metas nacionais dos ODS, que aqui no caso aqui do Brasil, adaptados para a realidade brasileira pelo IPEA. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, o banco de palavras-chave é esse daí, né, a gente tem quase 1000 palavras-chave identificadas no total. Essas palavras foram identificadas com base nos títulos e nas palavras-chave, né, dos projetos, tá certo? E eles foram classificadas em cada um, sem repetição, né, então a gente evitou palavras que pudessem ser dúbias, né, identificar mais de um objetivo, então nós focamos em palavras que identificam um objetivo específico, né? E depois foi feita, né, a partir disso você tem lá os títulos dos projetos e você tem com qual objetivo ela mais se alinhou, né? Então, porque alguns projetos têm a ver com mais de um ODS, né? Então no caso a gente pegou aquele que mais se alinhou, né? Aí você tem alguns projetos vários que não, é zero, né? Ou seja, ele não se alinha com nenhum ODS, tá? Os nossos resultados, então. Né? Então, primeiro as publicações. É interessante que as publicações, a gente está olhando um pouco para o passado, né? Para o que aconteceu no passado recente e se reflete em publicações hoje em dia. Né? Uma publicação hoje em dia, ela tem aquele tempo para poder virar uma publicação. Então, não é tão rápido assim, né? Então, quando a gente olha nas publicações, a gente está olhando na contribuição recente. Quando a gente olha os projetos, a gente olha o que vai acontecer daqui para frente, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer daqui para frente. Né? As publicações futuras, né, vão ser resultado desses projetos. Por quê? Nós pegamos a data de início do projeto, certo? Então, foi como quando começou o projeto. Então, são os projetos iniciados. Claro que tinham projetos que iniciaram antes, que, né, adentraram a 2016, por exemplo, mas que não entraram nisso daqui, mas eles estão refletidos nas publicações, provavelmente, né? Então, a gente teve quase 3.000 artigos, né, em todos os ODS, todos eles estão representados. A mediana de citações por artigo é de mais ou menos 6,2 citações por artigo, e a mediana do fator de impacto corrigido pela área, né, um fator de impacto que leva em consideração, não é um fator de impacto geral, né, como áreas diferentes do conhecimento têm padrões de citação diferentes, né, a saúde tem muita citação comparado com outras áreas, né, por exemplo, esse FWCI, ele mede o quanto que aquele artigo recebeu de citações acima da média da área, tá? Então é interessante que ele pega a média da área, então leve em consideração a média da área, tá bom? Projetos de pesquisa, a gente teve mais de 2.000 projetos, sendo que mais de 1.400 foram alinhados com os ODS, ou seja, 73% dos projetos de pesquisa têm alinhamento com pelo menos um ODS, todos eles estão representados. Nas ações de extensão, praticamente todas, né, 97,7% estão alinhadas com os ODS, praticamente todas, e todos também estão representados nessas ações de extensão. Podem ser programas ou projetos. Vamos destrinchar isso um pouco, né? Vamos começar pelas publicações para cada ODS. Então, a gente tem essa imagem aqui, mostra que saúde e bem-estar se destaca como, né, muito mais publicações do que os outros, né? Tem mais de 3 vezes, né, mais de 900 publicações no ODS 3, Saúde e Bem-Estar, né, o segundo colocado aqui, que é Vida Terrestre, tem um pouco mais de 300, então são 3 vezes mais, né, do Saúde e Bem-Estar. Isso daí é interessante, é comum, tá, isso daí é comum nas universidades de forma geral, claro, aquelas que têm tradição na área de saúde, especialmente aquelas que têm hospital universitário, que têm essa, né,
essa tradição de pesquisa na área de saúde. E o outro fator que contribui para isso também é a facilidade de se identificar esse ODS, porque é fácil palavras-chave serem identificadas como saúde, né? Existe uma certa facilidade, não existe muita dubiedade, né? Os termos são mais ou menos facilmente associados. Lembrando que saúde, né, e bem-estar tem a ver não só com medicina, com doenças, esse tipo de coisa, mas tem a ver também com a questão da saúde mental, né, psicologia, saúde, né, em termos de educação física, né? Então tem várias áreas, outras áreas que entram, não é só a medicina, né, a enfermagem, essas áreas médicas, não, é a área um pouco mais, bem mais ampla, tá? Então, em segundo lugar, a gente tem vida terrestre, né? A gente tem também um destaque para vida na água, né? Vida terrestre e vida na água também tem uma quantidade muito grande de publicações. A energia limpa e acessível também, mais de 200 publicações. Então, esses três estão na segunda posição, vamos dizer assim, na segunda faixa. E na terceira faixa a gente tem agricultura, fome zero, agricultura sustentável, água e saneamento, cidades sustentáveis e produção e consumo responsáveis, tá bom? Então, esses foram os destaques em termos da produção científica de 2015 a 2020 da universidade. Quando a gente olha para o impacto, né, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? Ele mostra no eixo X aqui o número de artigos, no eixo Y o número de citações, tá? E a bolinha, o tamanho da bolinha é o FWCI, tá certo? Proporcional ao FWCI. Como o 3 está lá em cima, né, você vê claro que existe uma correlação, quanto mais artigos, mais citações, né, tem uma correlação aí. Mas eu quero olhar um pouco mais de perto esses dados aqui, então eu vou dar uma expandida neles, tá? Só para vocês entenderem. Então a saúde está lá em cima, né? Não tem nem que discutir. Quando a gente olha para os outros, a gente tem um destaque para esses dois aqui, ó, que apesar de não terem uma quantidade muito grande de publicações, eles têm uma quantidade grande de citações e um FWCI muito alto, né? Que são as publicações relacionadas à igualdade de gênero e à paz, né? Ao 16. Então esses dois ficaram bem acima da linha normal aqui. Além disso, você tem aqueles que a gente já falou, né? A energia limpa, a vida na água e a vida terrestre, tá? Se destacando aqui. Mas esses daqui realmente eles não aparecem no meu gráfico anterior e aparecem aqui. Então, ressaltar que, né? Ou seja, as pesquisas nesses ODS, apesar de não serem muitas e não terem muitas, apesar de não serem muitas, foram muito citadas e muito utilizadas, tá? Tiveram um impacto grande. Quando a gente olha para os projetos, né, então agora nós olhamos até agora as publicações, agora vamos olhar os projetos que estão em andamento, tá? Aí a gente tem os de pesquisa e as iniciativas de extensão, né, que são projetos e programas, tá? Então, pesquisa, por exemplo, a gente tem aqui um número mais ou menos estável, um certo declínio, né, em 2019 e 2020, mas um número mais ou menos constante. Já, esses daqui são aqueles que estão alinhados com os ODS, né? Já na extensão houve um aumento, né, especialmente em 2019, um pouco de queda em 2020, mas você vê que, né, um aumento foi muito grande entre 2016, aumentou bastante, né, o número de projetos, tá? E o número de projetos alinhados. Quando a gente compara por ODS, a gente tem uma imagem parecida, né? A saúde e o bem-estar se destacam lá em cima, de novo, com mais do dobro, 3 vezes, quase 3 vezes, né? O segundo colocado, tá? Então a gente tem um destaque para os projetos de pesquisa, aqui nós estamos falando de pesquisa, tá? Projetos de pesquisa na saúde, obviamente, né? Está associado às publicações. Só que em segundo a gente tem educação de qualidade, né? Então o segundo colocado aqui é educação de qualidade, que não aparece tanto nas publicações, né? Pode ser que isso vá se refletindo nas publicações do futuro, né? Mas isso pode ter a ver um pouco com a natureza da área, né? Que muitas vezes os trabalhos na educação de qualidade estão voltados para a realidade local, voltados para a prática, né? Para a aplicação dessas ideias localmente. E muitas vezes isso precisa ser em revistas que não são aquelas revistas internacionais indexadas naquela base de dados internacional. Então pode ter um viés nesse caso aí, tá? Tem que ser pesquisado, a gente vai investigar isso daí. Aí a gente tem na terceira faixa aqui, né, o ODS 2, né, fome zero e agricultura sustentável, o 15, vida terrestre, e na quarta faixa aqui a gente tem o 6, água e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura, vida na água e paz, justiça e instituições eficazes, tá? Então, em termos de projeto de pesquisa por ODS. Quando a gente olha por ano, né, como é que foi ao longo dos anos, né, a gente nota algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, no caso da saúde, né, a gente fica olhando, especialmente por causa da pandemia de Covid-19, né, como é que isso afetou, né? Aqui a gente vê que, de fato, em 2020 aumentou em relação a 2019, né? Em 2019 houve uma queda em relação a 2018, né?
mas em 2020 houve um aumento, né? A gente tem que ver quantos desses projetos têm a ver com a Covid, mas levantamentos atuais da PRPPG já mostram que uma grande quantidade de projetos da UFES foram direcionados para a Covid, então provavelmente uma boa parte dessa barra aqui é representada pela Covid, tá? A gente tem algumas coisas, né, diferentes aqui, por exemplo, né, em 2019 houve um pico do ODS 9, por exemplo, né, que a gente tem que entender o porquê. Houve um pico também do ODS 16, tá? Que são coisas que a gente tem que investigar para ver quais são as razões disso, o que está por trás disso, né, tem que ser visto um por um, esse é um levantamento ainda, né, dos dados iniciais. Se a gente for para a extensão, tá, a gente já tem uma figura diferente da pesquisa, né? Então você vê que a educação já pula lá na frente, né? A gente tem muitas ações de extensão voltadas para a educação de qualidade. Lembrando que a educação aqui não é só ensino superior, né? A educação de graduação e pós-graduação que a universidade faz. Aqui está envolvida a educação continuada, a educação infantil, tudo que, né, a formação de professores, por exemplo, né, nessas áreas, né, formar professores que vão dar aula para as escolas, por exemplo, tá? Então é mais amplo do que a educação. A gente pensa, né, lógico, a educação vai ser importante. Não é tão óbvio assim, né? Pode ser mais ou menos importante dependendo da característica da universidade. Em segundo lugar, saúde e bem-estar, tá? Com mais de 250 ações de extensão nesse período, né, 2016, 2020. E aí depois a gente tem, nessa terceira faixa aqui, a gente tem o 9, o 10 e o 11, né? Então, indústria, inovação e infraestrutura. A redução das desigualdades, que, né, você vê que muitas ações da universidade estão focadas na redução das desigualdades, e cidades e comunidades sustentáveis. Quando a gente olha por ano, né, a gente vê que né, houve um número muito grande, né, que a gente já mostrou antes, em 2019, aumentou tudo de forma geral, então você vai ver que muitas vezes, né, o amarelinho é o maior de todos aqui. Acontece com a educação, por exemplo, né, o amarelinho é maior, houve uma redução em 2020, só que não acontece com a saúde. Você vê que na saúde, 2019 foi menor que 2020, né, nas ações de extensão. E aí, quando a gente olhou especificamente para ações voltadas para a Covid, a gente vê que quase 60% de tudo isso que foi feito foi em função da Covid-19, foi focado na Covid-19. Então, você vê que, né, em 2020, a Covid dominou as ações de extensão, aquelas voltadas para a saúde e bem-estar, para o ODS 3, tá? Então esse é o panorama que a gente tem, né? Esse panorama aí, esse mapeamento inicial para saber aonde está a nossa força, aonde que nós estamos contribuindo mais, aonde que a gente está contribuindo menos, tá? Esse mapeamento inicial é isso daí. Outro componente do nosso projeto, então, foi a comunicação das ações, tá? E aí a gente, né, o que foi implementado no portal, né, da universidade, o portal de notícias da UFES, né, o www.ufes.br, através da Superintendência de Comunicação, eles fizeram uma coisa muito legal, que foi indexar todas as notícias que saem, né, se elas tiverem algum alinhamento com algum ODS, identificar com qual ODS elas estão alinhadas, tá certo? Então você tem, por exemplo, né, você tem o portal aqui, você tem as notícias, quando você clica na notícia, você abre a notícia, né, tem lá a matéria. Então esse daqui, por exemplo, ó, ele foi identificado no ODS 2, né, agricultura e fome 0, 4, educação, o 12, consumo, produção responsável, 17, parcerias e meios de implementação, tá? Então ele foi alinhado a esses 4 ODS aí, tá certo? E aí isso daqui vai formando, né, um banco de dados, na verdade. Então se você clicar, por exemplo, no ODS 2 aqui, tá, você vai abrir uma página onde você tem uma indexação de todas as ações, todas as notícias que a UFES deu em relação ao ODS 2, vão estar listadas lá, né? E se você clicar nesse daqui, né, você vai ter um índice de todas as notícias, isso começou no meio do ano passado, né, todas as notícias que a universidade deu para cada um dos ODS. Então você pode clicar em cada um deles e saber as ações em relação a cada um deles, tá? Então isso é uma coisa muito legal, muito interessante que foi feita, tá? Nós também criamos, né, um site para o projeto, vamos dizer assim, né, para os ODS, chama ods.ufes.br, tá, onde a gente, né, fala quem somos, né, o que nós estamos fazendo, falando desse mapeamento, como que ele está sendo feito, e à medida que a gente for avançando, apresentando e tendo resultados e produzindo, tendo produtos, a gente vai colocar eles lá, tá certo? Um dos produtos que a gente tem, por exemplo, que foi feito no ano passado, é um relatório de sustentabilidade da universidade, né, que foi feito por essa equipe desse projeto como um todo, onde a gente relata para cada, né, a gente tem para cada um dos 17 ODS as principais, né, não é um relatório exaustivo, é um relatório
né, que mostra aquelas ações selecionadas para cada um deles, né? Então, a gente pegou, por exemplo, né, o ODS 2 aqui, por exemplo, então a gente tem algumas ações principais aqui, a gente mostra, fala com qual meta que ela se alinha, por exemplo, tá? A gente dá uma noção dos artigos que foram publicados, né, o número de artigos e o número de citações que eles receberam naquele ano, né, nesse ano aqui. No caso aqui, ele foi feito com dados de 2019, tá? Então, o relatório foi feito em 2020, mas com dados de 2019. E esse é um relatório bilíngue também, né? Ele está em português e inglês, né? Tem uma coluna em português e uma coluna em inglês, tá? Ele está disponível, vocês podem baixar e podem consultar. Uma outra ação importante que a gente tem feito é de promover a inserção dos objetivos nos planos, nas estratégias da universidade. Então, por exemplo, a universidade agora ela fez o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional, para os próximos, dos 10 anos, né, 2021 a 2030, né, e nesse processo, né, tem a avaliação da missão, da visão e dos valores da universidade, né? Então, se a gente olhar a missão da universidade, você tem a promoção dos direitos e da inclusão social dentro dessa missão. Se a gente olhar para a visão, você tem lá a inclusão social, a interiorização, a inovação e o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável está na visão da universidade, ele faz parte dessa estratégia, então ele está incorporado no planejamento para os próximos 10 anos, tá? Isso permite que a gente, né, ele tem um destaque, né, no planejamento para os próximos 10 anos. É importante, né, institucionalizar essas ideias, né, de sustentabilidade, tá bom? E acaba que com isso, né, vem aquilo que naquele manual lá da SDSN fala que é o reconhecimento, né, começa a haver um reconhecimento da universidade em relação às ações dela, né. Por exemplo, né, recentemente, 2 semanas atrás, a universidade foi ranqueada como a segunda melhor no Brasil nesse ranking feito com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a Times Higher Education, né, que tem vários rankings, né, mas esse ranking aqui específico ele é sobre os objetivos, né, ele vê a contribuição das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a universidade ficou entre mais de 1.100 universidades no mundo todo, ela ficou entre as 200 melhores, e aqui no Brasil ela ficou em segundo lugar, né, atrás apenas da Universidade de São Paulo. Né, então, nesse resultado aqui, por exemplo, os destaques que foram colocados por eles foram esses 4 objetivos aqui, né, trabalho decente e crescimento econômico, saúde e bem-estar, né, a gente viu que a produção realmente da universidade é muito grande nessa área, né, eliminação da pobreza, erradicação da pobreza, e o 17 é obrigatório, todas as universidades têm que participar do 17, que é parceria e meios de implementação, tá? A universidade, né, em 100%, né, em 100%, ela ficou na faixa de 70%, 75%, até 80% em alguns indicadores, tá? Esse ranking, ele é interessante, como eu falei, né, aqui ele mostra 4 por quê? Porque eles olham só, para fazer o ranking, eles só olham os 4 principais indicadores de cada universidade, só eles que são levados em consideração. A universidade pode participar de 4, é o mínimo, né, o 17 mais outros 3, ou ela pode participar de 5, 6, 7, 10, ou todos, né. A universidade, a UFES, ela decidiu, né, participar de todos desde o começo, né, esse ranking foi criado em 2019, né, então foi feita uma edição em 2019, em 2020, e essa é 2021. Nós participamos ano passado a primeira vez, essa é a segunda vez, tá? Ano passado nós ficamos, né, em terceiro aqui no Brasil, esse ano a gente foi para segundo. Como eu falei, nós participamos de todos, né, nós entramos com dados para todos os objetivos, isso implica em centenas de indicadores, né, porque são 17 objetivos, você tem, né, vários indicadores para cada um, né. Esse gráfico aqui, que mostra o resultado, né, geral, comparando com outras universidades, ele mostra o quê? Para cada objetivo, né, então cada linha dessa é um objetivo, né, do 1 até o 17, tá? E aqui são os scores das universidades do mundo todo, né? E aí você tem, né, o máximo, o mínimo, a mediana, né, e os quartis, né, aqui está o 25% superior e aqui está o 25% inferior. E a bolinha preta é a posição da UFES, né? Então é interessante que a gente pode ver que, né, para a grande maioria deles, a universidade está nos 25% melhores, né? Em quase todos a gente está acima da mediana, né? Um ou outro a gente não está, né? Então é interessante olhar aí. Por que foi importante participar de todos? Porque você acaba tendo um diagnóstico do que nós somos melhores e o que nós somos piores, né? Então, por exemplo, né, a gente pode ver aqui, por exemplo, que no 9 aqui a gente está abaixo da mediana,
Aqui no 12 também, né, consumo e produção responsável, a gente está abaixo da mediana, né? Então, vamos olhar, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Se a gente for olhar para isso, por que esse indicador está baixo, né? Esse indicador ele tem várias métricas, né? Então, primeiro, eles olham a pesquisa, ou seja, a publicação científica e o impacto dessa publicação. Isso daí, né, exatamente usando aquela mesma plataforma que eu mostrei para vocês, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a pesquisa nossa em consumo e produção responsável, ela atingiu 45%, um valor não muito alto, vamos dizer assim. Então, a gente não faz tanta pesquisa assim aplicada a consumo e produção responsável, certo? A gente publica um relatório de sustentabilidade, que nos dá um valor alto aqui. Agora, a gente tem valores baixos aqui, ó, medidas operacionais e proporção de lixo reciclado, né? A gente tem números baixos aqui, 13%, 16%, né? Como é que isso é feito? Isso é feito dessa forma aqui, ó. Se existe uma política que regula, né, se a fonte dos alimentos é produzido de forma ética, por exemplo, né? Existe uma política sobre descarte de lixo, né? Existe uma política sobre minimizar o uso de plástico, por exemplo. Então, tudo isso contribui. E, além de falar que tem, você tem que mostrar uma evidência de que a universidade está fazendo isso. Então, você vê que, ou seja, isso daqui é para cada objetivo. Para cada objetivo tem que fornecer os dados e fornecer as evidências para aqueles dados. Tá? Então, é bastante trabalhoso, né? Mas é interessante que a gente pode. Então, por exemplo, né, de fato, eu acho que a universidade precisa melhorar bastante nesse ODS. Ela precisa trabalhar as questões de medidas operacionais para reduzir o desperdício, para, né, reciclar o lixo, né, tudo isso daí é importante. Realmente a universidade ela não acha que ela esteja bem nisso daí. Ela está bem em várias outras coisas. Então, além de ver o que é bom, também nos permite identificar o que pode melhorar, o que deve melhorar. E aí eu estou falando não é em função do ranking, né, gente? Estou falando isso em função dela melhorar para ela melhorar. O ranking é uma consequência, ela vai melhorar no ranking, talvez sim, talvez não. Né, mas o importante é que ela melhore, né, que ela se torne mais sustentável. Além das ações dela, né, para ela ser mais sustentável, ela contribuir para a disseminação dessas ideias, né, educando as pessoas, formando pessoas, influenciando a sociedade a também ser sustentável. Né, esse é o grande papel. Bom, quais são os próximos passos, né? Então, como vocês viram, né, a gente mapeou ações, né, de pesquisa, de extensão, né, mas nós não fizemos nada ainda em relação à gestão e ao ensino. Então, nós estamos agora trabalhando em questões relacionadas à gestão, né, porque a gente tem tanto o ensino quanto a pesquisa estão ligados aos ODS, né, mas a gestão, ensino, pesquisa e extensão, então pesquisa e extensão foi o que nós fizemos, né, mas ensino e gestão nós ainda não fizemos. Né, então, vamos trabalhar, os próximos passos é tentar mapear as ações de gestão que já está sendo feito, né, em prol dos ODS e o ensino, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação, ou até de forma mais ampla, né, com o ensino continuado, e como que nós estamos contribuindo para isso em termos dos ODS, o que nós estamos fazendo, tá? A gente também quer fazer uma pesquisa com a comunidade, né, a gente pensa inicialmente comunidade universitária, né, funcionários e alunos, né, qual que é a percepção que eles têm em relação aos ODS. É importante fazer essa pesquisa porque a gente quer saber depois, né, ao longo do tempo, se essa percepção mudou, né, a gente espera que sim, a gente espera que os ODS sejam mais percebidos pela comunidade, e também a divulgação, né, a divulgação das ações, a divulgação dos ODS e a divulgação das ações em prol dos ODS, tá? Fazendo isso tudo, né, a gente espera eventualmente, né, ter um quadro assim, né, onde você tem, né, continua a pesquisa sobre os ODS, né, a parte de pesquisa, né, pesquisas interdisciplinares, transdisciplinares, né, importante essa questão aí, porque a universidade ela é muitas vezes separada, né, em diferentes centros, diferentes faculdades, diferentes escolas, e ela é muito grande, muitas vezes não existe muito trânsito entre unidades, as unidades acabam trabalhando muito individualmente, né, os ODS eles promovem essa integração, tá? Essa pesquisa leva a inovações, soluções, né, implementação, contribui com a implementação local e nacional dos objetivos e capacita para a pesquisa. Tá? A gente tem a questão da educação, né, para o desenvolvimento sustentável, né, isso é importante, né, as pessoas podem ocupar empregos voltados à implementação da sustentabilidade, né, capacitação, a gente mobiliza a juventude, né, os alunos, né, a entrarem nessa causa, tá? A gente tem a questão de gestão e governança, né, como eu falei, incluir os objetivos, né, alinhar os objetivos nas metas, na visão, na missão da universidade, tá? Incluir, inclusive, na prestação de contas, né, a gente pode, né,
incluir isso como parte de uma prestação de contas para a sociedade, né? Nós fizemos isso, estamos fazendo isso em prol dos objetivos, em prol desse objetivo, daquele objetivo, né? O compromisso público, né, o diálogo setorial, então a gente tem essa liderança, né, essa ação juntamente com outras lideranças, né, do Estado, o próprio Estado, né, os governos locais, os governos estaduais, o governo federal, as organizações não governamentais, né, a sociedade civil, os movimentos sociais, os movimentos ambientais, tá certo? A gente tem, por exemplo, né, um diálogo com o Movimento Nacional ODS do Espírito Santo, né? A gente tem diálogo com vários setores, várias ONGs, né, voltados para a saúde, voltados para o meio ambiente, voltados para a questão social, para o bem-estar, né? O desenvolvimento de políticas em defesa dos objetivos, né? A universidade tem essa participação política importante no cenário político, tá? Mobilizar o setor e demonstrar o compromisso da universidade com os objetivos, tá? Então, tudo isso a gente espera, o que a gente espera alcançar, né? A gente espera chegar nisso daí, tá? Ao longo do tempo. A pandemia, né, da Covid-19, ela trouxe muitos desafios para nós, né, para toda a sociedade, né? Então a gente tem, no caso da universidade, né, especificamente aqui falando, né, eu estou dando como exemplo a Universidade Federal do Espírito Santo, mas ela provavelmente reflete a realidade de grande parte das universidades, especialmente as universidades públicas brasileiras, né? Então, né, tivemos que nos reinventar para nos adaptarmos rapidamente, né, à questão da pandemia, né? Então fizemos, né, temos lá um site do coronavírus, né, que a universidade tem com muitas informações sobre a doença, sobre procedimentos adotados, né? Foram muitos procedimentos adotados em função disso, o ensino remoto emergencial é um deles, né? Estamos até hoje nesse ensino remoto, cartilhas para orientar a população, dados, análises, né, o boletim informativo da Covid, que é quinzenal, né, então a gente tem um boletim informativo que analisa a situação aqui no estado, né, e propõe ações que devem ser feitas em função disso, com um corpo técnico, né, que entende do assunto, tá? Foi feito um plano de biossegurança e um plano de contingência, né, para a Covid, esse plano foi revisado, atualizado, ampliado, né, vem sendo... a pandemia é isso, né, a gente tem que o tempo todo estar atento às coisas, né? Campanhas, né, para distanciamento, para uso de máscaras, e ações práticas mesmo, né, doação, auxílio de inclusão digital, né, grande parte dos nossos alunos não tem condições de ter um equipamento para fazer aulas remotas, por exemplo, isso teve que ser incluído, né, teve que haver essa inclusão digital para esses alunos, né, apoio psicológico, doação de alimentos, doação de cestas básicas, né, então, o apoio veio de várias, doação de, né, a UFES fabricou álcool e doou, né? Então, ou seja, tem muitas ações sendo feitas, né? Então, muitas em função da Covid. Então, é interessante, né? Claro, a Covid algo que surgiu inesperadamente, né? Ou talvez não tão inesperadamente, dependendo da pessoa, né? Mas não estávamos preparados, né? Talvez até deveríamos estar um pouquinho mais preparados, mas não estávamos. Óbvio que ela tem a ver com o ODS 3, né, saúde e bem-estar, mas ela também tem muito a ver com muitos outros, né, porque essa pandemia tem aumentado a fome, tem aumentado a miséria, tem aumentado a desigualdade, tem contribuído para erodir muitos desses objetivos, a comprometer que se atinja esses objetivos em 2030. Né? Então, nós precisamos mais do que nunca nos agarrar e correr atrás do prejuízo que a pandemia está causando, tá? Então é importante, né? Vocês viram lá no caso da extensão, por exemplo, que as ações de extensão foram praticamente, né, voltadas em grande parte para ações voltadas para combater a pandemia, né? E aí a gente vê, né, a questão do papel das universidades públicas, né? Estou dando um exemplo aqui da UFES, mas como eu falei, um exemplo geral para universidades públicas, né? As universidades, de forma geral, né, se engajaram muito na questão da pandemia, claro, né? Sofreram e se engajaram muito nisso, né? As universidades privadas são muito importantes no contexto do ensino superior brasileiro, a grande maioria dos alunos, na verdade, está nas universidades privadas, mas as universidades públicas têm algo único, que é, praticamente único, né, que é a pesquisa científica que é feita, né? Então, praticamente 90% da pesquisa no país é feita em universidades públicas, tá? Isso é uma realidade, né? E uma realidade importante, importantíssima, né? Então, esse conhecimento científico, né, ele vem das universidades, né? Então, você tem 10% aí que vem de outros institutos que não são universidades, que são também públicos, e também de algumas universidades privadas que também investem
em pesquisa científica, né? Mas esse conhecimento todo vem da universidade. E o que eu achei muito interessante é que nessa análise toda, né, eu gostaria de questionar um pouco essa visão de que a universidade todo mundo fala, a universidade é muito fechada, ela tem muros e não conversa com a sociedade. Eu acho que não é exatamente assim, tá? Eu acredito que não é bem assim, não. Eu acho que pode melhorar, pode ser mais, pode abrir mais, com certeza. Não estou dizendo isso. Mas eu não acredito que seja tão assim. A universidade, na verdade, ela interage muito com o público, né? Você vê, e a pandemia está nos mostrando isso, ela interage muito, né? Existe uma dependência muito grande da sociedade da universidade, ela não é tão isolada quanto, às vezes eu ouço falar, mas eu queria ver dados sobre isso, né? Os dados que a gente levantou em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável mostram um cenário diferente, uma interação muito grande com questões sociais, com questões ambientais, com questões econômicas, e uma relação muito grande da universidade com diversos setores da sociedade, contribuindo para eles. Então, eu acho que isso, na minha opinião, né, dá um questionamento nisso daí. Eu acho que sim, as universidades, claro que pode melhorar, eu acho que tem que aumentar e tem que melhorar, né, mas ele nos dá uma ideia. Infelizmente, a gente está num contexto, né, além da pandemia, né, a gente tem, né, um contexto de gestão federal, né, principalmente aí que gere as nossas universidades, que é desanimador, né? Por quê? Porque a gente tem cortes atrás de cortes, né? As universidades estão perdendo verba uma atrás da outra, um corte de um bi, por exemplo, né, recente, aí restringe a assistência e a extensão, que é exatamente, né, nós estamos falando de a extensão que eu falei, que é voltada para os ODS, a assistência estudantil, que é fundamental, grande parte dos nossos alunos precisa disso para poder estudar, né? Então a gente tem tudo isso, né, tem um ataque à ciência, né, constante, né, por parte de setores do governo, principalmente, né? Então isso daí tudo acaba comprometendo, né, acaba tirando um pouco, né, não tira esse brilho, mas acaba, né, tentando, né, manchar, vamos dizer assim, esse papel que as universidades têm. Eu acho que o ideal seria que esse papel da universidade fosse abraçado, fosse estimulado, né? Os países só vão conseguir recuperar investindo, né? Investindo. A gente precisa investir em ciência, a gente precisa investir em educação, a gente precisa, para ter futuro, a gente precisa fazer isso, né? A história nos mostra isso, né? Países que foram devastados por guerras, por pandemias, por guerras, na Segunda Guerra Mundial, se recuperaram com base em investimento em educação e em ciência, tá? Então, acho que o Brasil deve fazer o mesmo para entrar no caminho certo, tá bom? Então é isso, espero que a gente possa, então, no futuro, escolher dirigentes que façam essa escolha e essa opção, tá bom? Muito obrigado.